Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um prazer. Acredite, para mim e você, é um privilégio começarmos o nosso dia celebrando ao Senhor, adorando o nosso Pai e nos alimentando na sua palavra nesse nosso momento de leitura diária com o missionário. Amém? Eu espero que você que todo dia nos acompanha nesse momento de leitura diária, você seja muito, mas muito abençoado com a palavra de Deus. Amém? Espero também que o teu coração, que tenha um profundo amor pela palavra de Deus. Porque quem ama, se dedica. Então, quando você ama a palavra de Deus, você se dedica a ela. Quem ama, busca. Quem ama, quer estar perto. Quem ama, quer trazer para si. Então, se você ama a palavra de Deus, você vai querer para si essa palavra, botar ela no teu coração. Você vai querer, sabe, se alimentar dela todo dia. Glória a Deus. E também o amor à palavra de Deus é uma marca de um cristão genuíno. É a marca de quem um dia vai morar com o Pai na eternidade. Porque, ouça, é impossível você ser um cristão salvo, fazer parte da família celestial e não amar aquele que morreu por você na cruz. Amém? Dito isso, sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa, aonde todos os dias estamos aqui aprendendo um pouco mais na palavra de Deus. Você não é inscrito ainda? Ama a palavra de Deus? Então se inscreva e junte-se a nós. Não ama? Se inscreva do mesmo jeito, acompanhe o canal e aprenda a amar a palavra de Deus. Amém? Ao se inscrever e aos que já são inscritos, me ajuda deixando o like, é de graça, você não paga nada por isso. E também comentando o vídeo e compartilhando nas suas redes sociais. Irmão, a gente compartilha tanta coisa, né, que não edifica em nada a vida de ninguém. Então, compartilha aquilo que vai ajudar o outro, que vai edificar a vida espiritual do outro. Amém? Para nossa leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, a palavra de Deus assim está escrita. Paulo é acusado diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e um certo orador chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tertúlio passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, do Senhor Félix, do governador. Aqui a gente observa que esses homens perseguiam a igreja porque a confiança deles estava nos homens. Né? Aqui a palavra de Deus nos revela com muita clareza que eles viviam uma paz dos homens. Né? A paz, estamos desfrutando de uma paz que vem do Senhor, governador Félix. Sabe? Eles tinham um olhar voltado para as coisas neste mundo, sabe? E não olhavam para as coisas do alto, para as coisas em Jesus. Por isso que perseguiam aqueles que declaravam a fé e não viviam mais com a sua vida pautada no padrão deste mundo. E hoje não está diferente, estamos vivendo do mesmo jeito. Pessoas que defendem o sistema deste mundo, que não conseguem olhar para as coisas de Cristo,
são os que também vivem perseguindo a igreja. Aqueles que firmam a sua fé na palavra de Deus. Então, aqui, Tértulo, ele vem e diz: excelentíssimo Félix, tendo nós, ou seja, nós estamos desfrutando de paz perene, por meio do Senhor. É o Senhor quem está nos transmitindo essa paz. Esse Senhor aqui é um homem. E tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão ao homem. Meu Deus. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Sabe? Paulo aqui estava causando reboliço porque pregava o evangelho. Pregava o evangelho que confronta o pecado. O evangelho que nos confronta todo dia, sabe? O evangelho, querido, que não anda de braços dados com o sistema corrompido deste mundo, sabe? Não anda de braços dados com a falta de ética moral na qual este mundo vive, com as inversões de valores. O evangelho de Cristo é o mesmo e vai permanecer o mesmo para sempre. A palavra não muda, Deus não muda. Deus não volta atrás nas suas tomadas de decisões. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Sociedade muda, geração muda, nação muda, mas Deus é o mesmo e permanecerá para sempre. Então, as acusações aqui é porque Paulo pregava o evangelho. E o evangelho é uma afronta para quem vive no pecado. É um confronto, ele confronta as pessoas que vivem no pecado. Por isso que esses religiosos da época, que se alimentavam nas duas mesas, na mesa de Deus e na mesa dos homens, sabe? Eles defendiam o sistema. Por isso que acusaram a igreja na época. Mas sobrevindo, continuando aqui as acusações contra Paulo, mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Sabe? Rejeitaram a Jesus e ainda o acusaram e pediram a sua morte. E não só isso, deram continuidade perseguindo a igreja. Paulo apresenta a sua defesa diante do Sinédrio, diante aqui do governador. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor, e aqui o Senhor é o governador, o Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais,
acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, ou seja, tanto dos salvos como dos não salvos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nesta prática que alguns dos judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Paulo diante de Félix e Drusila. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, ou Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo novamente. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Glória a Deus. Uma palavra tremenda e que, queridos, nos traz com clareza algo para nós como igreja salva em Jesus Cristo. Sabe? Que pregar o evangelho, viver para Jesus, requer coragem. Sabe? Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas nos deu um espírito de coragem, de ousadia, para anunciar o evangelho até que ele venha. Sabe? Essa é a nossa comissão, na qual o Senhor nos comissionou, é pregar a palavra de Deus. É anunciar o evangelho até que ele venha. Você que está aí do outro lado agora, você fez uma aliança com Jesus, tornou-se filho e herdeiro de Deus, então a sua missão agora é essa. Talvez seja o pensamento de alguns, mas se eu começar a pregar o evangelho, vou perder a amizade. Não vou ser aceito em todas as repartições. Meu irmão, você caminha para ser aceito no céu, sabe? Você caminha para não perder a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ainda que o mundo te rejeite, vai valer a pena se Jesus não te rejeitar. Amém? Então, quero orar por você nesse momento, pedindo ao Senhor que ative em nós uma fome desesperadora pela palavra do Pai. Uma fome para vivermos na prática, no nosso dia a dia, a palavra de Deus. Nós somos cartas de Deus para este mundo. Agora, quando olhamos nós, sendo carta de Deus, o que o mundo está lendo em mim e em você? O que o mundo está lendo em mim e em você apresenta Deus para eles? Sabe? Ou o mundo olhando para nós como cartas de Deus, vê
nas nossas ações, o mundo em nós. Sabe, queridos? Deus nos chamou para sermos exemplos, para sermos imitadores do Pai, como filho amado que somos. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque entendemos que com o Senhor somos maioria. Com o Senhor, nós temos a garantia, Pai, de que um dia, quando tudo isso passar, quando a tempestade passar, quando o deserto acabar, nós vamos estar numa eternidade com o Senhor. Em um lugar aonde repousaremos em uma paz genuína, aonde habitaremos com o Senhor, aonde o Senhor, nós só seremos teus filhos e o Senhor será o nosso Deus, o nosso Pai. E ali habitaremos não por uma temporada, mas para todo o sempre. Vai valer a pena, Pai. Então eu te peço que o Senhor nos encoraje, que o Espírito Santo do Senhor, papai, nos impulsione a viver para ti. Nos impulsione a não olhar em nossa volta os acontecimentos, os problemas, as lutas, as adversidades, e fazer disso uma barreira, que nós venhamos, como disse Paulo, manter os nossos olhos fitos no Senhor. Porque olhando para ti, nos fortaleceremos para nos manter de pé até que o Senhor venha. Abençoe, meu Pai, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã. Batize ele com coragem, batize ele com ousadia, batize ele com um amor profundo e genuíno pela tua palavra e pelo teu reino. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor ilumine o teu dia, a tua mente, o teu entendimento e o teu coração, para que nós possamos viver como cartas de Deus para este mundo. Que o Senhor, nele, em tudo, ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.